Pra você ter a melhor água na empresa ou em casa, pra matar a sede ou hidratar a vida, peça filtro, use filtro soft da Pelizaro. Água pura, natural, é a preferida. Tem cores preto, prato, branco pra você escolher. Pelizaro é muito mais saúde pra beber. Água para todas as estações. Pelizaro, distribuidor para o oeste catarinense. Fone 34 44 13 51, Concórdia. O programa Cenários dessa semana tem como convidados colegas jornalistas Paulo Gonçalves, do jornalismo da Rádio Rural, e o Alex Pacheco, que é da Aliança, da Rádio Aliança. Os dois são coordenadores de jornalismo, cada um na sua emissora. Daqui a pouco nós vamos detalhar todos os aspectos da cobertura para entregar, né, para ver como é que é essa concorrência dentro das duas emissoras. Brincadeirinha à parte, vamos atualizar o cenário político e eleitoral aqui da região do Alto Uruguai Catarinense. Eu começo apresentando os dois convidados e colocando a definição do sábado, né? Idair Pedro Pitinin, escolhido para ser pré-candidato do PMDB a prefeito. Paulo Gonçalves, tudo bem, Paulo? Tudo certo, Clélio. Prazer poder retornar aqui à TV Concórdia. Olha, eu te confesso que em alguns momentos imaginava que o Zagonel fosse ser o nome escolhido. Mas depois dos últimos acertos e de ouvir algumas lideranças do PMDB, começou a ficar mais nítido de que a escolha seria mesmo pelo Pitinin e de que o Artemio Ortigara iria retirar a sua pré-candidatura. Aliás, uma atitude muito sensata. No meu ver, o PMDB perdeu a oportunidade de realmente ter um consenso, de apresentar uma unidade. Isso se perdeu no momento em que houve a votação. Alex Pacheco, e daí? Tudo bem, Clélio? Tudo bem? Obrigado pelo convite, cumprimentar você também, o Paulo. E olha, eu fiquei bem surpreso também com essa questão envolvendo o PMDB aqui no município de Concórdia, porque eu achava no início que o deputado Moacir Sopelsa viria mesmo a disputa aqui no município de Concórdia, né? E nessa sequência aí tivemos então esse desdobramento, né? O nosso amigo Idair Pitinin vai ser então o candidato do PMDB, está buscando aí a cabeça de chapa na majoritária dentro da composição, e o PMDB disse que não vai abrir mão então dessa candidatura, dessa cabeça de chapa. Agora, internamente, os partidos da coligação vão ter que entrar num acordo para compor então essa chapa majoritária e fazer uma disputa que eu acho que vai ser muito difícil contra o Partido dos Trabalhadores aqui no município de Concórdia, Clélio. Pois é, o PMDB não pode agora, né, assim, nesse instante, dizer que tem o candidato a vice, né? Desqualificaria um pouco a sua história. Mas no decorrer do processo, Paulo e Alex, parece que não tem muito o que discutir. Porque os próprios partidos, eles têm já sinalizações muito concretas das pesquisas que foram realizadas. Então, óbvio que o Pitinin está dizendo que mês de maio, mês de junho, os nomes vão ser consolidados, né? E só depois haverá definição em torno do candidato a prefeito. Mas é mais encenação? Ou pode haver uma mudança nas pesquisas? Eu acredito que existem dois cenários prováveis para o PMDB. O primeiro deles, a maior tendência é realmente lançar o candidato a vice na chapa encabeçada pelo César Luiz. E parece que não foge muito disso. Essa é a grande probabilidade. O segundo cenário é o PMDB realmente levar adiante, insistir, persistir nessa possibilidade de ter um candidato próprio. O que seria uma divisão muito grande para a oposição, seria realmente muito ruim para uma candidatura oposicionista se o PMDB dividisse, ou seja, essa coligação que já foi anunciada iria para os ares se o PMDB não aceitasse lançar um candidato a vice e lançasse um candidato próprio. Pois é, hein, Alex? Eu acho que daqui a pouco o partido do PMDB ainda tem chances claras, né, Clélio? Daqui a pouco não fazer um consenso interno e quem sabe sair com chapa pura para concorrer aqui no município de Concórdia. Porque nos bastidores, Clélio, se comenta e muitas pessoas já falaram isso, que uma possível candidatura, tendo o PMDB de vice numa chapa majoritária, alguns correligionários, algumas lideranças do partido, daqui a pouco não fariam campanha e talvez não conseguiriam, então,
buscar votos ou daqui a pouco fazer campanha para outro partido, já que o PMDB tem uma densidade política muito forte aqui no município de Concórdia, é um partido tradicional do município. Daqui a pouco essas questões poderiam também dificultar essa composição na chapa majoritária, não tendo o PMDB na cabeça de chapa. Haverá perdas e ganhos, né? Com certeza. Haverá perdas e ganhos, quer dizer, assim é a composição. Algumas pessoas do PMDB não votariam no César Luiz como candidato a prefeito, e algumas do PMDB também não votariam em um próprio candidato do PMDB. Isso Agora há ganhos, né? Há ganhos. Essa ideia de apresentar uma aliança, de tentar impactar, esse é um ganho. Uma outra questão é que me parece que o Pitinin une um pouco mais o partido do que o Zagonel, né? Parece que ele tem, e também tem uma passagem mais fácil entre os demais partidos, ou não? Parece que sim. O Zagonel, ele tem uma postura que é própria dele. Ele não mede palavras muitas vezes, e as palavras, quando são desmedidas, elas podem recair contra si. Foi o que aconteceu com o Zagonel, que num determinado momento era um candidato muito forte, mas que em função de algumas colocações, de algumas situações que poderiam ser resolvidas internamente e que foram externadas, ele acabou perdendo força. E por isso o resultado da votação no diretório foi emblemático neste sentido. Bom, Clélio, a questão do Idair Pitinin, ainda falando sobre a situação envolvendo Zagonel e Pitinin, me parece que o Pitinin ele é um pouco mais ponderado na sua posição. Sim. Porém, o Zagonel ele está muito mais na mídia, né? Sim. Ele tem um trato mais combativo na Câmara de Vereadores. E por isso me parece que hoje ele teria, daqui a pouco, uma densidade eleitoral, poderia buscar mais votos junto à sociedade concordiense. Além disso, né? Ele é vereador já há alguns mandatos, né? E daqui a pouco poderia buscar um número maior de votos, então, aqui no município de Concórdia. Mas não tenha dúvidas que o Idair Pitinin é uma pessoa um pouco mais ponderada, equilibrada nos seus posicionamentos e também na sua conduta como mediador nessa negociação com os partidos aliados, nesse bloco de oposição montado aqui no município de Concórdia. Uma outra situação, perdoe interrompê-lo, mas só para a gente seguir nesse raciocínio sobre a questão do PMDB, por exemplo, o Alex até citou dessa possibilidade, muito se comenta isso mesmo nos bastidores, se o PMDB for vice, uma parte do PMDB não votaria na candidatura que o partido estaria defendendo. Eu não penso muito nesse sentido. Eu acho que no momento em que for definido o candidato, se o PMDB for vice, a parte majoritária do PMDB vai votar naquele candidato, que possivelmente será o César Luiz. Um exemplo disso foi a eleição estadual, em que o Colombo, do PSD, foi candidato, e houve também um clima de muito conflito dentro do PMDB. Os PMDBistas, especialmente os históricos, não aceitavam, em hipótese alguma, a candidatura do PMDB a vice. Isso acabou acontecendo, não apenas aconteceu, como o Colombo foi candidato, elegeu-se governador e o PMDB continua no governo. Talvez, se o PMDB fosse cabeça de chapa naquela ocasião, não estaria hoje governando o Estado. Só que é o seguinte, né, Clélio? Hoje tem muito PMDBista descontente com o governador, né? Sim. Tem muita água para rolar ainda. Né? Eu quero ver como a situação vai ficar na próxima eleição. Que rumo vai tomar o PMDB aqui em Santa Catarina, né? Há também nessa questão do PMDB e do PSD duas questões, né? Uma delas é o seguinte, eu não vejo muito problema, viu, Paulo e Alex, que os votos do PMDB vão ser dados a uma chapa identificada como PMDB. Também. O que a gente tem que saber é o seguinte, quais são os votos do César Luiz? Certo? Quais são os votos do PSD, quais são os votos do PSDB, quais são os votos do DEM? Quantos votos, né? Digamos assim, vamos verificar historicamente. O PMDB para deputado estadual fez em torno de 11 mil votos, é isso? Isso. E fez também para prefeito, com o Luiz de Souza Marini, 11, 12 mil votos, né? Mais. Então, a eleição numa composição entre PMDB e os demais partidos tem essa base muito sólida. Quais são os votos que terá o César Luiz? Essa é a pergunta que eu coloco para vocês também. Me parece que é um pouco difícil de mensurar ainda, né, Clélio? Porém, uma pesquisa, possivelmente o PSD deve fazer isso, né? E a coligação internamente deve discutir, né? Mas eu acho que é um pouco difícil de mensurar a votação hoje que faria o PSD aqui no município de Concórdia. Até por ser um partido novo, um partido que ainda está se estruturando aqui na região do Alto Uruguai catarinense, apesar de ter o apoio do governador Raimundo Colombo, mas eu acho que é um pouco difícil de saber quantos votos hoje o PSD
faria aqui no município de Concórdia. Mas é importante, nesse contexto, Clélio, que o César Luiz, radialista, já há muito tempo trabalhando no rádio, foi também vereador aqui no município de Concórdia, ele é muito popular. E isso talvez poderia ajudá-lo muito dentro dessa composição, dessa coligação com o PMDB, DEM e também o PSDB aqui no município. Uma outra questão, o Alex tem razão quando diz que não é possível mensurar e realmente não é possível. A gente ouve informações sobre pesquisas, mas não dá para a gente levar em conta nenhum tipo de informação e nem levar ao ar, esse candidato está melhor que aquele está melhor que esse. Nem é momento para isso e realmente a legislação eleitoral é muito rigorosa nesse sentido. Agora, o que a gente sente, estando na imprensa e acompanhando os bastidores, que existe um clima de uma disputa mais forte do que existiam em eleições passadas. Eu não sei se esse sentimento ele vai se reverter nas urnas ou as pesquisas também vão indicar isso. Agora, o que a gente ouve de bastidores, conversando com políticos, é que parece que o clima de disputa está bem mais intenso. Em eleições passadas, nessa época, a gente já sabia que havia uma grande possibilidade e o PT era imensamente favorito. O PT, evidente, é favorito, mas não como nas eleições anteriores. A gente, então, olhando essa matemática do voto, assim, essa matemática que na prática, né? É subjetiva, na prática a situação é outra, a gente verifica o seguinte, que não parece ser impossível um resultado bom para a oposição. Sob essa matemática, vamos imaginar que o PMDB tenha lá seus 11 mil votos e esses 11 mil votos sejam dados, então, a esta chapa, né? Por isso que eu perguntei quais são os votos do César Luiz e quais são os votos dos outros partidos. Então, são 11 mil votos, né? Mais 9, 10 mil votos, emparelham a coisa, né? Emparelharia, quer dizer. Então, sob esse aspecto aí, a condição não parece de todo, assim, inviável para a oposição. Já de outro lado, a gente tem que, em eleição, trabalhar com fatos históricos, né? Já de outro lado, o PT fez uma diferença muito grande na eleição passada, né, em cima do segundo colocado, que foi o Luizinho, né? O terceiro foi o Ariadami. É isso aí. Com em torno de 4 mil votos, você não lembra quantos votos fez o Ariadami? Não lembro. Mas foi 4 ou 5 mil votos. Foi uma diferença muito grande. Então, é o seguinte, o César Luiz não é o Ariadami, certo? Certo. E o PSD e esses partidos terão mais força do que o Ariadami. Estou dizendo sobre esse popularidade aspecto, é muito maior. sobre esse aspecto eleitoral, né? Então, se imagina que o César faria mais votos do que o Ariadami fez, né? Então, dentro disso, né? O segredo da eleição vai estar em 3 questões básicas. Uma, se os votos do PMDB vão realmente para essa chapa. A outra, quantos votos realmente terá essa composição com o César Luiz e quantos votos o PT perderia, hipoteticamente falando. Há um outro detalhe, né, Paulo e Alex, que na outra campanha havia ainda um rescaldo muito forte da gestão do Nilde Sareta, que tinha menos desgaste que a eleição, do que a administração e hoje a oposição atual, acredita nisso. Pelo tempo mesmo, né? Hoje a oposição acredita muito nisso, né, Clélio? Hoje as lideranças do PMDB, do PSD, PSDB, do próprio Democratas, acredita nesses 12 anos em que o PT esteve governando, está governando o município de Concórdia, e esse desgaste político que isso ocasionou para o partido. Algumas lideranças políticas e correligionários desse bloco de oposição acreditam mesmo que isso pode beneficiar hoje a candidatura aí, daqui a pouco do César Luiz, do Idair Pitinim, do próprio Rogério Pacheco, do Rodrigo Cordeiro, na chapa majoritária aqui no município de Concórdia. E eu acho que é uma questão interessante que pode ser levada em consideração nesse momento. Bom, logo mais para esse bloco. É isso aí? Não era isso, para esse bloco é isso. Tá bom. No outro bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre esta situação colocada. Falamos bastante da oposição agora, em razão de que agora há a definição da oposição, agora houve a definição, pelo menos o encaminhamento, né? São 4 pré-candidatos. Em seguida, no segundo bloco, vamos tratar deste assunto. O programa Cenários tem o patrocínio da Cicobi Credialc e tem o apoio da Prefeitura de Concórdia para a TV Concórdia. Vamos ao espaço comercial, em seguida nós voltaremos com o Paulo e o Alex, os convidados desta semana.
esporte e cultura. Pro transporte e pra agricultura. Pra saúde e pra educação. O que vale é a sua opinião. Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Programa Cenários, nesta semana, tem como convidados o Paulo Gonçalves, coordenador de jornalismo, chefe de jornalismo da Rádio Rural, e o Alex Pacheco, chefe de jornalismo da Aliança, da Rádio Aliança, 2 emissoras AM, 2 profissionais muito integrados à comunidade e acompanhando todos esses detalhes aí, nesse momento das composições eleitorais. Nós falamos bastante no primeiro bloco ainda sobre essa questão do PMDB, só tem mais uma questão que eu gostaria de discutir com vocês, que vocês entendem mesmo que o partido escolheu o candidato a prefeito e se for vice terá que escolher outro candidato, como chegou a dizer o Closmar Zagonel, e também disse o Fábio Ferri, que é o presidente interino, Paulo? Tem 2 questões aí, viu? Eu acho que pela lógica, o PMDB definiu o seu pré-candidato a prefeito e pela lógica, esse pré-candidato a prefeito, lá no futuro, mais adiante, nas convenções, não sendo realmente a prefeito e sendo vice, pela lógica teria que ser o Idaí Pitinim. Agora, tem uma outra situação também. Tem também o lado do César Luiz, que vai encabeçar a chapa. Acredito que ele também, mais adiante, deverá ser ouvido, deverá também... encabeçar a chapa mesmo? Sim, encabeçar a chapa. Né? Acho que ele deverá ser ouvido para saber também, pelo menos, a opinião dele sobre quem seria o melhor candidato a vice. Não que a palavra dele teria, estou colocando de uma forma condicional, não que a palavra dele teria peso para definir, mas pelo menos eu acho justo que ele fosse ouvido, já que ele seria, na realidade, o candidato a vice-prefeito, a prefeito. Bom, Clélio, eu acho que na política tudo é tão dinâmico, né? Quem sabe aos 49 do segundo tempo aí nós poderemos ter novidades no PMDB. Internamente o partido diz que se o PMDB não tiver a cabeça de chapa, pode buscar outra alternativa e também apontar outro candidato para compor na chapa majoritária. Mas eu acredito que nesse momento o nome do Idaí Pitinim está postado, está colocado, tem que discutir essa situação envolvendo essa composição. E se romper tudo, Clélio, eu acho que nenhum partido, nenhum candidato vai ter chance aqui, apesar de toda a densidade eleitoral que os partidos têm hoje nesse bloco de oposição. Quero fazer mais uma colocação, Clélio, a respeito dessa questão do vice ainda. Com o Zagonel, no meu entendimento, a candidatura a vice do PMDB seria um pouco melhor resolvida, estaria mais certa. Essa é a compreensão que eu tenho. Com o Pitinim, a situação não é bem assim, porque o Pitinim há muito tempo vem defendendo uma candidatura própria do PMDB. Então, com ele, acredito que o PMDB até o fim vai lutar para ter cabeça de chapa. Vai insistir mais para ter a liderança da chapa majoritária. E complica daí, né? Porque de última hora tem que escolher outro candidato, tem que fazer... Mas os partidos, vejam o né? seguinte, os fatos vão convencer algumas pessoas no decorrer do processo, né? Porque se o PMDB quisesse hoje ter uma chapa própria, ele tem uma estrutura, é incrível falar isso, mas tem uma estrutura deficiente, fraca, né? Eu não sei se os outros partidos têm uma estrutura forte. O PT eu tenho certeza que tem, porque é um partido que gasta menos em campanha, que tem uma militância mais forte, que tem uma inserção social mais segura aí, né? E o PMDB, pelas informações que eu tenho, não preparou caixa, não se preparou nesse aspecto aí que é fundamental, que é importante. Então, na hora do vamos ver, essas coisas também vão ter peso. Sobre o PT e sobre o governo, né? Nós estamos dizendo que a situação agora é um pouco diferente da eleição passada, porque a eleição passada havia ainda um peso maior do Neudi Sareta, não que ele não tem esse peso hoje, ele ainda tem, né? Um peso importante. Agora é o seguinte,
De um lado, a gente observa que há um desgaste do PT, mas de outro lado que há uma consolidação do PT. Então é isso aí, essa composição. Essas duas peças aí, como é que elas vão se compor, né? Porque eu vejo o seguinte, eu olho para o PT e vejo que há algum desgaste e tal, né? Até porque o João Girardi não é o Nildir Sareta, mas de outro lado, toda essa inserção que eu digo de base, ela continua. Os sindicatos, as associações de moradores, gente muito forte em determinados setores, que vão inclusive concorrer a prefeito. Uma militância muito forte. Uma militância que se acredita seja forte, distribuída na cidade do interior, e também o seguinte, né? Candidatos com grande potencial de voto para a Câmara de Vereadores. Está mais, digamos assim, está mais redonda. Está mais redondo o time do PT. É isso aí. Antes de começar o jogo, a gente observa isso realmente, né? Que o PT novamente aparenta estar mais organizado. Inclusive na questão de definição de uma chapa, de uma coligação. O partido já costurou já há muito tempo e a oposição, é claro, já tem uma chapa, mas o PT já costurou isso de uma forma mais antecipada. O PT certamente vai ter o PPS, certamente vai ter o Partido Progressista, que são dois partidos muito importantes dentro dessa composição. É claro, os demais partidos, para ganhar mais tempo também de programa de rádio, são importantes e até no sentido de campanha. Mas esses dois partidos, o PPS e o PP, incluindo talvez também o PDT, são partidos muito importantes nessa coligação de situação. Me parece que a situação está muito confortável hoje para o Partido dos Trabalhadores no município de Concórdia, né, Clélio? O partido ele está bem estruturado, ele montou uma equipe de governo que a gente não percebe ter grandes polêmicas, grandes discussões. O prefeito João Girardi está numa situação bastante confortável, fez algumas mudanças no trânsito, algumas obras importantes para o município de Concórdia, apesar de que o projeto vem ainda do período em que o Nildir Sareta esteve administrando o município de Concórdia. Agora é o seguinte, né, Clélio? Os partidos hoje de oposição precisam se articular para a próxima eleição municipal, que daí sim eu acho que a situação complica um pouquinho para o Partido dos Trabalhadores, que tem várias lideranças que estão no mesmo nível hoje dentro do Partido dos Trabalhadores. E na próxima eleição me parece que a discussão vai ser um pouco mais quente aí para a escolha do candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores. A diferença entre o PT e o PMDB sobre esse aspecto dos conflitos internos, o PT consegue lidar com esses conflitos mais no âmbito interno. E o PMDB vai logo vai para o estouro, né? Dá publicidade para o negócio. Demasiado. É por isso que eu digo, algumas colocações do Zagonel, que é um político reconhecidamente muito forte, cresceu muito, tem muita densidade eleitoral, como disse o Alex Pacheco, mas ao mesmo tempo algumas posições particulares do Zagonel são muito prejudiciais para um pensamento de unidade interna do partido. Muitos correligionários, muitos partidários sentem-se, digamos assim, desconfortáveis com algumas posições tomadas pelo Zagonel, especialmente na imprensa. E há uma outra situação, eu sei que é difícil a gente falar isso, mas o Zagonel, na verdade, não se preparou para ser candidato a prefeito. O que é se preparar? É ter capacidade de gestão, é ter a credibilidade do público. E o Zagonel não se preparou sobre esse aspecto. Eu quero saber o seguinte, a pessoa vai se fazer a pergunta: você daria a sua empresa para o Zagonel administrar? Você daria a sua, aí bem uma hipótese, sua casa para ele administrar? Sabe que ele tem essa capacidade de visão administrativa, visão financeira? Qual é a experiência que ele teve? Eu sei que essa pergunta pode ser feita a todos os outros também. Claro. Pode ser feita, mas o Zagonel não se preparou sobre esse aspecto. Eu acho que ele fez mudanças importantes na vida dele, certo? Né? Mudanças para melhor, né? No comportamento dele. Mas agora, se ele quer mesmo ser prefeito de Concórdia um dia, e ele é jovem, pode ser, né? E é uma pessoa que gosta de política, ele tem que se preparar do ponto de vista da capacidade de gestão, né? Porque é o seguinte, há uma maneira de você resolver isso, nós sabemos, né? O Lula, por exemplo, não era foi a primeira experiência dele como presidente da República, mas ele conseguiu se cercar de pessoas e tinha essa confiança, essa liderança política, coisa que o Zagonel também não tem. Dizer o seguinte, ó, negada, né? Desculpa o termo, né? Racismo. Senta aqui, vamos botar esse caminho. Isso que o Lula fazia. Ele tinha essa liderança política e tinha soluções técnicas. Então, mas eu sugiro que o Zagonel se prepare sobre esse aspecto. Vai estudar, Zagonel. Vai fazer uma faculdade, entendeu? Vai estudar administração pública, perder menos tempo nas bodegas, nos cantinhos, e aí um dia ele poderá ser candidato a prefeito e ser prefeito. Do contrário, não será. É a minha opinião.
Só uma questão do Zagonel, pelo que eu acompanhei, Clélio, até comentei isso antes, superficialmente, o Zagonel, ele não queria ser candidato a prefeito. Parece muito claro isso. Ele queria ser candidato a vice-prefeito. E ele achava, ele tinha não apenas uma intenção de ser, ele acreditava piamente e talvez ainda acredite que no final das contas ele será o candidato a vice-prefeito. É uma crença. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Exatamente. Porque ele tem força eleitoral, isso ninguém desconhece, né? Exatamente, tanto que se elegeu várias vezes vereador, né? Claro. Agora nós estamos falando dos dois, vamos ampliar. Nós estamos falando mais da oposição porque no governo está tudo definido, né? Aliás, eu acho que a grande disputa dentro do PT e dos partidos aliados ao governo é para a Câmara de Vereadores. Vai ser uma disputa de gigantes aí. Vai ser uma disputa muito forte mais uma vez, né? Vai sair fogo dessa disputa. E com a provável manutenção das 10 vagas, a disputa ganha mais força ainda, porque talvez vamos ter 10 vagas, a manutenção, ou quem sabe uma vaga a mais, 11 vagas, que vai tornar uma eleição. Acho que vai ficar 10, né? Dá pra gente apostar que sejam 10 vagas, né, Também, Paulo? eu aposto nisso. Eu gostaria de saber quanto vai custar uma campanha para vereador aqui no município de Concórdia com apenas 10 vagas, né? Depende de quem é a campanha. Porque tem vereador aí que vai ter que bater muita perna aí para conseguir juntar meia dúzia de votos, né? Tem muita gente assim aqui, né? Então os partidos, Clélio, eu acho que eles estão ainda se articulando quanto a essa questão aí da definição da proporcional. Mas você sabe que a proporcional é muito importante também para quem está disputando a chapa majoritária. E por isso que os partidos estão buscando aí pessoas que possam garantir mais votos à coligação. Mas eu acho que, como você disse, vai ser uma disputa bastante apertada para a Câmara de Vereadores aqui no município de Concórdia. E essa é outra disputa. Nós falamos bastante do Executivo, mas há uma outra disputa que são essas 10 vagas, né? Que eu não acredito, né, que a oposição fique com apenas 3 vagas, como ficou agora nessa eleição. Só três vereadores eleitos. Será que a oposição consegue conquistar mais uma vaga, não? Olha, é difícil. Ou até vencer a eleição para a Câmara? Se você observar o cenário hoje, é difícil porque a eleição passada nos mostrou um cenário. O parâmetro que nós temos é a eleição passada. Sim. E o que nós falarmos agora são questões hipotéticas, subjetivas. Mas acho que elege 4, hein? Porque pode ser. A oposição não foi muito bem na última eleição, né, Clélio? Agora, daqui a pouco, essa composição com o César... Não foi muito bem, é um jeito de dizer que foi muito mal, né? É, exatamente isso. Então é o seguinte, né? Eu acho que numa situação como essa, vamos dizer assim, está menos pior a oposição hoje no município de Concórdia, né? Daqui a pouco eu acho que tenhamos a possibilidade aí da eleição de 4 vereadores hoje da oposição. Até porque nessa jogada entre o PSD, né? Que me parece que tem candidatos aí que tem grande chance de entrar na Câmara de Vereadores. Um deles, né? É o Mauro Mendes, o Tchê Mendes, né? Eu acho que é uma das possíveis pessoas que pode se candidatar aqui no município de Concórdia e teria aí uma aceitação por parte da população muito interessante. Bom, para a Câmara, veja o seguinte, o PP acha que elege um vereador, né? De novo. O PP, e até acho que ele... Claro que o PP não terá candidato a prefeito dessa vez, né? O PPS vai jogar as fichas em cima do Leocir Zanella. O Mano Cadore não será candidato. Não. Deve ter outros candidatos que eu não sei quais são, né? E o PT tem os candidatos do PT. Então, e agora do outro lado, a novidade mesmo do pleito, é o PSD, né? É saber o que porque o PSD, o DEM não elegeu ninguém na última eleição, que era alguns que eram no PSD agora. Exato. O César nem participou da última eleição, né? Não participou. Então a contribuição, precisa saber o que o DEM vai acrescentar, o PSD vai acrescentar e o que é que o PMDB consegue segurar, porque o PMDB elegeu 2 vereadores. E esse é o fiel da balança. Aquela pergunta que você fez antes, Clélio, é uma pergunta emblemática. Qual será a contribuição do César Luiz? Até que ponto ele vai conseguir aglutinar votos? E ele conseguindo aglutinar, ele tendo realmente uma boa densidade eleitoral, aí é normal também que acaba puxando votos também para a Câmara de Vereadores, né? Sim. Claro, se isso acontecesse, estamos colocando numa condicionalidade. Isso a gente vê em eleições estaduais, nacionais, quando o candidato a prefeito, quando o candidato a governador ou a presidente vai bem, já é praticamente automático que ele puxa votos para deputados e senadores.
Bom, esse é o programa Cenários. Encerramos assim o segundo bloco. Nossos convidados, o Alex Pacheco e o Paulo Gonçalves, dois jornalistas, oferecendo esta cena aí, eleitoral e partidária desse momento para os nossos telespectadores. Vamos ao espaço comercial. Em seguida nós voltaremos e vamos falar um pouco mais sobre candidatos. Falamos pouco aqui, né, do Rogério Pacheco e do Rodrigo Cordeiro, que são também pré-candidatos a prefeito, e não falamos nada ainda daquela via alternativa que sempre acontece, né? Desta vez talvez seja PV e PSOL. Daqui a pouquinho, esses e outros assuntos. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde, pra educação. O que vale a sua opinião? Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Programa Cenários, o bloco final, a participação do Paulo Gonçalves, do Alex Pacheco, jornalistas, Rádio Rural e Rádio Aliança. E esses outros pré-candidatos, né? Nós falamos bastante até aqui do Idair Pitinin e do César Luiz, e do Idair Pitinin, porque estamos acreditando que a dobradinha possa ser esta, né? Agora, e o Rogério Pacheco e o Rodrigo Cordeiro? Olha, o Rogério Pacheco, eu sempre tenho o Rogério como um grande político. Sim. Uma pessoa muito séria, um vereador muito ativo e conhecedor de muitas causas, mas acho que não seria o momento agora de ele ser candidato a prefeito ou vice-prefeito. Não é o momento agora. Talvez a vice-prefeito, numa hipótese, até seria aceitável, mas não acho ainda que, pela densidade eleitoral que tem o PSDB, pela força que o PSDB tem ainda em Concórdia, que seja o momento para o Pacheco. Também, da mesma forma, o Cordeiro é um político que ainda está em fase de formação, está buscando uma consolidação como político. Talvez não seja a hora ainda de se aventurar numa chapa majoritária. Bom, eu acho que o Rodrigo Cordeiro está praticamente encaminhado para ser candidato a vereador pelo DEM aqui no município de Concórdia, né, Cláudio? Eu acho que na chapa majoritária não vai ter chance. A gente sabe que o Democratas ainda é um partido em Concórdia que tem muitos militantes, ainda tem muitos filiados ainda. Só que me parece que o Rodrigo, a campanha dele deve mesmo se canalizar então para o Legislativo Municipal. Já o Rogério Pacheco, como eu disse na outra vez que estivemos aqui, né, Clélio? O Rogério Pacheco, eu acho que ele se precipitou, né, na saída do PMDB e hoje ele está tendo dificuldades para emplacar uma candidatura na chapa majoritária. Hoje me parece que se o Rogério Pacheco estivesse no PMDB, seria a grande chance dele de ser candidato a prefeito aqui no município de Concórdia. Não faltam predicados, falta partido. Exatamente. É isso que estão querendo dizer. E é aquela situação como a gente colocou outra vez, né, Clélio? Hoje as composições, as alianças são muito importantes para a eleição de um candidato. O governo terá duas chapas, né? Uma chapa do PT, uma chapa para a Câmara de Vereadores, uma com o PT e o PPS, e a outra com o PP e os demais partidos. Esse é encaminhamento. A oposição terá duas chapas, será? Possivelmente sim. Eu realmente não ouvi ainda falar sobre essa questão da eleição proporcional, mas possivelmente sim, vai ser dado esse encaminhamento mais futuramente ainda. O problema da oposição é que agora que está se definindo um quadro em termos de oposição, já se sabe que
O César Luiz, há muito tempo, é o pré-candidato do PSD e agora o PMDB tem sim um pré-candidato. A partir daí, as definições começam a acontecer. Bom, e o PV, pessoal, hein, Alex Pacheco? Paulo Afonso Piovesan, que é do PSOL, né? É um dos possíveis candidatos, foi candidato ao Senado aqui em Santa Catarina, na última eleição nacional. Teve uma votação até expressiva, Clélio. Sim. Aqui em Santa Catarina, representando o PSOL. E me parece que o Paulo Afonso está muito interessado no pleito municipal aqui no município de Concórdia, né? Quem sabe aí numa possível composição com o Partido Verde, né? Do Argel Albiero. Daqui a pouco nós poderemos aí ter se desenhando uma terceira via, uma terceira alternativa aqui no município de Concórdia para o pleito municipal na chapa majoritária, né? Agora é aquela situação, né, Clélio? Não é uma eleição estadual onde o PSOL garantiu o apoio estadual para o Piovesan. É uma eleição municipal. E o cenário é 100% diferente. Você vê que as palavras acabam sendo bondosas para o PV e o pessoal terceira via, né? Olha, sinceramente, viu, Clélio? Eu acho que o PV e o PSOL são partidos que deveriam compor, deveriam escolher ou a chapa de oposição ou de situação. Eu acho que não é produtiva uma candidatura do Partido Verde na majoritária e nem do PSOL. Claro que respeita-se as opiniões e as posições dos representantes partidários, mas, opinião particular, não acho que isso seja produtivo e vantajoso até para o pleito como um todo. O problema é que esses partidos não fazem a lição de casa, né? O que é a lição de casa? É estruturar o partido. O melhor exemplo que nós tivemos em Concórdia, o mais recente pelo menos, foi o PT. Começou pequeno, certo? Claro que já foi lá em 1980, então já se passaram muitos anos. E veio crescendo e tal. Eu não vejo o PV, que já tem mais trajetória aí em campanhas eleitorais em Concórdia, continua um partido sem expressão nenhuma, né? Não conseguirá nem fazer cócegas para eleger um vereador. Então, isso que a gente lamenta. De repente, os partidos participam da eleição municipal, mas contribuem pouco porque não tem essa base. Agora, do ponto de vista das propostas, aí sempre tem uma contribuição a ser dada, né? Exato. Até porque é o líder atirador, bate em todo mundo e tem essa ideia também da sustentabilidade um pouco diferente dos demais partidos. E no próprio debate, né? Uma terceira via daqui a pouco pode ser interessante para alguns partidos. Vejamos o caso de Concórdia, né? O debate não ficaria centralizado em João Girardi, numa chapa majoritária, e talvez César Luiz Piquete, né? Nós teríamos aí um outro candidato que pudesse amenizar a situação para alguns partidos, alguns candidatos. Então essa situação também tem que se levar em consideração, né? Porque na composição e na definição dos nomes é uma coisa. Agora o momento em que vai para o rádio propor as ideias, mostrar o seu trabalho, a sua proposta de governo, a situação é totalmente diferente. E quando se fala em debate de rádio, como acontece aqui no município de Concórdia, uma situação como essa, eu acho que também faz muita diferença. Contribui, né? Contribui. É mais uma voz a ser ouvida e tal. Mesmo que haja uma distorção sobre esse aspecto e essa necessidade, né? De dar ao mesmo tempo, não importa se o candidato tenha, hipoteticamente, 300 votos, você tenha 30 mil votos, né? Terá o mesmo espaço sobre esse aspecto jornalístico, né? Uhum. Agora, vocês chamaram a atenção de uma questão interessante que eu lembrei agora, a questão do tempo de rádio, porque aqui não temos televisão, né? De cada coligação. Esse dado eu também não levantei, mas vai ser interessante verificar, né? Qual é o tempo, porque é uma discussão ainda, que de repente o PSD nem tempo de rádio tenha, nem tempo de TV tenha, em razão de ser um partido novo, mas essa definição parece que não existiu ainda. Mas os partidos levam muito em consideração isso, né, Clélio? Daqui a pouco os partidos nanicos, né? Eles podem ajudar muito nesse tempo de rádio, né? Que é tão procurado aí pelos partidos para expor durante a propaganda eleitoral aí as suas ideias, as suas propostas. O PMDB, por exemplo, está em busca de pequenos partidos. Isso conversando com o Luizinho, que estava frente a essa discussão há pouco tempo, aí, envolvendo essa possível vinda do deputado Sopelso para cá, ele me dizia que num programa de rádio, como tem em Concórdia, isso faz muita diferença para quem está no rádio. Nesse aspecto também, a coligação da oposição está buscando, por exemplo, o Partido Verde. Com certeza. O problema do Partido Verde, por exemplo, e claro, sempre respeitando a liderança que é o Argel Albiero, o Argel Albiero acha que ele tem que fazer parte da majoritária, né? E o Argel Albiero não tem ainda toda essa representatividade e nem o partido para compor uma majoritária. E aí você não pode pretender, por exemplo, na oposição, um PSDB, próprio Democratas,
o PMDB, o PSD, em detrimento do PV, Partido Verde. Não tem essa mesma representatividade e mesma força. Então chega em momentos que é preciso colocar os pés no chão e encarar a realidade como ela é. Clélio, só que é o seguinte também, né? Aproveitando esse gancho do Paulo, os partidos nanicos, né? Depois que está passada a eleição, depois que tudo se tranquiliza, acontece a negociação, né? Como aconteceu, já que no município de Concórdia o PV estava na base da administração municipal do Partido dos Trabalhadores. Então tem tudo isso para também levar em consideração. Eu diria, né, que isso acontece até um pouco antes, até nesse processo de negociação já tem definido, olha, e é por isso que é vou participar da coligação, mas eu quero lá uma acomodação, eu quero uma função dentro de um determinado órgão, agricultura, turismo, enfim. Já existe essa acomodação antes. Busca de espaço. E a administração pública parece coração de mãe, né? Sempre tem lugar para mais um. Com certeza. Né? Paulo, e Alex, outra questão. O PP, há poucos dias, se reuniu e, pelas informações que eu recebi, o partido deve renovar a coligação com o PT, mas vai fazer mais exigências. Conversei com alguém do PPS, me disse o seguinte, do PPS também, né? E ele me disse, mas nós vamos exigir o quê? Nós, do PPS, vamos exigir o quê dentro do quadro que está aí? Olha, vamos agradecer que o PT nos aceite juntos. Claro que ele não falaria isso em público, né? Sim. Agora, o que o PP poderia exigir mais? Clélio, eu acho que poderia exigir daqui a pouco uma participação maior no governo, não em termos de cargo, sim, mas em questões de definições e proposta, de projeto para o desenvolvimento de Concórdia. Eu acho que o Partido Progressista, nesse sentido, a parte política do partido, eu acho que poderia daqui a pouco ter uma participação mais significativa dentro dessa gestão do Partido dos Trabalhadores. Mas não só o Partido Progressista, né? O PPS, outros partidos que estão hoje aliados ao Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nesse sentido, eu acho que esses partidos poderiam buscar uma participação melhor na administração. Agora, se for falar de cargos, daí a situação é um pouco diferente, né? Mas sob a ótica do Partido Progressista é justamente isso. Ter mais espaço dentro de um governo é automaticamente ter mais uma função, mais uma possibilidade de mostrar também o trabalho do Partido Progressista, que hoje já tem a Secretaria de Desenvolvimento Social e que poderia buscar uma outra pasta, numa outra área. Já se comentou em algumas oportunidades até a Secretaria de Urbanismo e Obras, mas dificilmente o PT abriria mão dessa pasta, que é uma pasta muito importante, inclusive do ponto de vista estratégico. É a dificuldade dos partidos menores de ocuparem um espaço numa composição com um partido tão forte quanto o PT. E a gente até valeria a pena fazer essa conta. Qual o partido que conseguiu crescer aliado ao PT em Concórdia? O PPS não cresceu. O PPS manteve o tamanho dele, né? Porque, aliás, o PPS ingressou no governo com 2 vereadores. Lá na época, o Carlos Rabieiro e o Leocir Zanella, né? Uhum. O PP não lembro se ingressou com vereadores ou não, até acho que... O Eidio. Não, mas o Eidio se elegeu na campanha. Então, valeria a pena olhar o seguinte, os partidos aliados conseguiram crescer, porque se não cresceram é porque estão sendo sufocados pelo PT. E na gestão, vamos e viemos. É a administração do PT, né? Ninguém fala que a administração é de outro partido. Sim, é verdade. Essa é uma realidade. A identificação... O protagonista é o PT. Né? Então, os outros partidos têm dificuldade. Cabe o protecionismo aí, né, cara? Agora é o seguinte, tem um jeito de resolver isso, né? É fazer bastante votos e usar aquela máxima do Luiz Henrique, quando ele venceu a segunda eleição, é a expressão da urna na composição do governo. Perfeito. Você elege 2 vereadores, vai ter um peso. Faz tantos votos para vereador, tem um peso, que é uma medida que pode ser colocada. Mas aí não sei se ela é favorável ou não a esses outros partidos, né? O PP, será que o PP vai conseguir aumentar a representatividade de hoje, que é de um vereador? A dificuldade é muito grande pelas razões que nós já levantamos aqui, especialmente porque são poucas vagas, a oposição vem com tudo, vai querer eleger mais vereadores, e já se comentou aqui talvez de eleger um a mais, que seriam 4 para a próxima legislatura, mas tudo depende também de como vai ser a campanha, de qual será a aceitação do candidato oposicionista e qual será a contribuição dele para que os vereadores também, para que os candidatos a vereadores conquistem mais votos. São diversas variáveis que precisam ser avaliadas. Bom,
nós, para completar essa análise, né, vocês arriscariam a indicar algum nome novo que pode... O Alex fez isso, falou do Mauro Mendes, né, do Tia Mendes. Algum outro nome que pode dar trabalho aí, no bom sentido, nessa campanha eleitoral para vereador, por exemplo? Para vereador, eu acho que o Alex citou o Tia Mendes, que é um comunicador, que está na mídia, e parece que ele é um dos nomes que vem aí já há algum tempo buscando uma candidatura. Quem saiba agora, confirme-se essa candidatura. Eu te confesso que não gosto muito de falar em nomes. Difícil, né? Primeiro porque é difícil, e segundo porque eu não sei se é coerente agora começar a falar de nomes, de repente você vai citar um, não vai deixar de citar outro, e tem tantos aí que podem representar uma ideia de renovação na política local. Mais um nome que foi bem na última foi o Mauro Kicho, vai estar de novo aí, né? Com certeza. Há um nome no PT que vai ser novo. O PT tem essa tradição de se renovar de tempos em tempos, a cada eleição, que é o Rui Mares Corteganha. No PSD quase todos os nomes são novos, né? São vários nomes aí, os mais citados, o Tia Mendes, o meu amigo da Compasso, o Zapalai, tem o colega da Rádio Rural, Jaderson Miguel. E são outros nomes. Falou-se aí no Adriano Casagrande, que eu não sei... Deve concorrer. Não deve concorrer, mas era uma liderança. O Chiquinho de Ardoeste, que sozinho fez mais de 500 votos na outra eleição, batendo o pé, né? Exatamente isso. E com pouca estrutura, né, Cléber? Mas enfim, acho que os nomes novos têm que ser estimulados para que a política tenha essa renovação. Nós sabemos que é dessas campanhas eleitorais para a Câmara que surgem as lideranças depois para dirigir o município, e Concórdia é um bom exemplo disso, né? O que se estranha um pouco é a ausência da Genair Bogoni, que é um nome muito forte hoje, uma candidata em potencial, mulher, e tanto se cobra mulher na política, né? É realmente um grande nome, uma pessoa séria, e que vai ficar de fora. Eu sempre achei que ela fosse ser uma candidata praticamente certa, mas realmente estranho a ausência dela no pleito deste ano. Ela não participa, assim como a Solange Esprando não deve concorrer, e eu brinquei com a Valentina lá na convenção do PMDB, Alex, o Paulo também estava lá, depois que a convenção, que a imprensa teve acesso, ele disse: Valentina, e a sua candidatura? Ela me disse: se me deixarem eu vou. É isso aí. Ela já chegou a ser comentada, e muitas vezes é comentada como uma possível candidata a vice-prefeita. Mas é claro, é aquilo que a gente ouve nos bastidores, e nos bastidores se ouve muita coisa e nem tudo pode ser levado Clélio, ao pé da letra. E eu acho que o Partido dos Trabalhadores, no caso da Genair Bogoni, acho que acertou em deixar na Secretaria, porque a Secretaria de Saúde hoje é um problema, né? Não só aqui no município de Concórdia, mas em todo o país, porque o atendimento da saúde é deficitário. Então me parece que a Genair Bogoni, com a sua bagagem, com o seu conhecimento na área da saúde, pode apagar muito incêndio na Secretaria de Saúde aqui no município de Concórdia, para evitar daqui a pouco até um desgaste maior do Partido dos Trabalhadores durante essa corrida eleitoral. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cléber. Vamos deixar para outro dia então falar da cobertura das eleições, né? Com certeza. A gente pode compartilhar aqui a Atual FM, Rádio Rural, 96, para saber o que cada uma vai fazer. Né? Mas olha, em linhas gerais, não foge muito. Eu acho que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, né? Claro. Que também alguns telespectadores ouvem a gente no rádio, já estão acostumados com grandes coberturas das 3 emissoras, a Atual FM, a Rádio Rural e a Aliança, e não vai ser diferente neste ano. Cada um com sua equipe, com sua estrutura, vai trabalhar para fazer o melhor durante a cobertura eleitoral. É isso, Alex? Exatamente isso, né, Cléber? Estamos trabalhando, já estamos organizando, já estamos montando toda a equipe para iniciar então essa cobertura de forma um pouco mais intensa a partir da convenção dos partidos, né? Que daí se inicia aí debates, a divulgação de propostas, toda essa discussão envolvendo então o pleito municipal de Concórdia. Obrigado, Paulo Gonçalves, da Rádio Rural, chefe de jornalismo. Obrigado, Alex Pacheco, chefe de jornalismo da Aliança. Nós estamos encerrando assim o programa desta semana. Convidamos você a continuar na programação da TV Concórdia. Pode acessar www.tvconcordia.com.br, sugerir o programa aos seus amigos que podem acessá-lo pela internet, e nos encontraremos na próxima semana com outros convidados.